Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13. Veja se alguém está sem Bíblia aí, próximo de você, por gentileza, ofereça uma carona para esta pessoa, para que ela também leia com você o texto sagrado, a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Esther, capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Uma outra versão diz: e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém. Amado Deus, que privilégio nós temos, o privilégio de ouvirmos a tua voz, de congregarmos juntos neste lugar para a glória do teu nome. Pai, nós oramos pedindo agora a revelação do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja agindo de maneira que nós percebamos a profundidade, a largueza, a altura desta palavra, e que saiamos daqui, Senhor, verdadeiramente alimentados. Oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentados, queridos. Eu tenho quase 100% de certeza que quando nós falamos de assuntos que não dizem respeito diretamente a nós, como por exemplo missões, política, ação social, células, discipulado e outros assuntos, em algum momento vem à nossa mente a seguinte pergunta: por que me envolver? O que eu tenho a ver com a África, que está tão distante de mim? Nunca fui lá, nunca irei. O que eu tenho a ver com Brasília? O que eu tenho a ver com a fome e com o frio de gente que não faz parte da minha convivência? O que eu tenho a ver com células? O que eu tenho a ver com discipulado? O que eu tenho a ver com tudo isso? Por que eu deveria me envolver com essas coisas? No texto que lemos, queridos, nós encontramos uma personagem famosa, admirada por todos, mas poucas vezes mencionada nos púlpitos, que é a rainha Esther. Esther nasceu no exílio. Aparentemente, nasceu sem um grande futuro à vista. Muito cedo perdeu seus pais e foi criada por Mardoqueu, seu tio, ou melhor, seu primo.
Esther era uma pessoa comum, mas que de uma hora para outra tornou-se esposa e rainha do rei mais poderoso da sua época. O rei havia despedido Vaste, a rainha, e agora, num apanhado que se faz na nação, em busca de uma nova rainha, Esther é escolhida. Sendo ela descendente dos judeus, por ordem de Mardoqueu, ela manteve a sua identidade escondida no palácio. Até que um decreto cruel, promulgado por Amã, inimigo de Mardoqueu e também dos judeus, ela viu o seu sossego e o seu anonimato sendo duramente golpeados. Agora, sendo ela rainha e esposa do rei, Esther é a única chance real de intercessão e de socorro para o seu povo. Mas para poder intervir, para poder ajudar o seu povo, ela terá que se envolver. E se envolver neste caso pode significar a sua morte. Porque embora ela fosse esposa do rei, porque embora ela fosse rainha, segundo as leis do país, ela não poderia entrar na sala do trono do rei sem ter sido convidada. Se ela entrasse na sala do rei sem ter sido convidada, ela poderia morrer. E neste momento, faz 30 dias que o rei não chama Esther para entrar em sua presença. De repente chega a ela a notícia de que o seu povo está sendo ameaçado de morte. E que ela, sendo rainha, é a única pessoa que pode fazer alguma coisa. Mas ela teme. Porque se ela for à presença do rei para lhe dizer alguma coisa, ela pode perder a sua vida. Ao que ela manda dizer a Mardoqueu, que não é prudente, que não é sensato naquele instante ser chamada ou se convidar para entrar na sala do rei, sem ter sido chamada por ele. Então vem a resposta de Mardoqueu a partir do versículo 13, que é o texto que lemos. Não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Se você se calar neste momento, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este não chegaste a este reino. Diante desta palavra, ela decide que vai se envolver com o assunto. Manda que Mardoqueu convoque os judeus para um jejum de 3 dias e 3 noites, enquanto ela e suas moças também jejuarão. E então ela diz: depois desses 3 dias eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Se tiver que morrer, eu vou morrer. E então Mardoqueu fez conforme ela havia dito. E durante 3 dias, ele, o povo judeu, a rainha e todas as suas moças jejuaram 3 dias e 3 noites. Irmãos, a vida de Esther, e esses versículos em especial, nos lembram algumas razões, porque nós devemos nos envolver sempre, seja qual for a situação. Eu quero responder a você nesta noite, com base neste texto, por que me envolver? Porque quando for proposto a você um desafio, porque quando for proposto a você um assunto,
Porque quando for colocado diante de você, qualquer que seja a dificuldade, você não deve se esconder, você não deve se omitir, mas deve se envolver. Diga comigo assim: eu devo me envolver. Amém? Você deve se envolver. E agora eu vou dizer por quê. Primeiro, com base neste texto, nós precisamos nos envolver com aquilo que está à nossa volta. Porque o que diz respeito aos outros também diz respeito a mim. O que diz respeito aos outros também diz respeito a você. Observe o verso de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ester, nós estamos aqui fora, nós estamos aqui do lado de fora dos portões do palácio. Mas não pense você que por estar na casa do rei, não pense você que por estar dentro do palácio, que as coisas serão diferentes com você. O que acontecer conosco aqui fora, também vai acontecer com você aí dentro. Queridos, nós precisamos entender isto. O que atinge os outros também atinge a nós. Ao contrário do que muitos pensam, nós não estamos à margem dos acontecimentos. Nós não estamos blindados, nós não estamos protegidos. O que Mardoqueu está dizendo para Ester é o seguinte: se nós somos judeus aqui fora, você também é judia aí dentro. E se sobre nós pesa uma sentença de morte, também pesa sobre você. Se há uma espada na nossa garganta aqui fora, também há uma espada na tua garganta aí dentro. Queridos, nós precisamos nos envolver. Quando o assunto é missões, eu preciso me envolver com missões. Quando o assunto é célula, eu preciso me envolver com as células. Quando o assunto é discipulado, eu preciso me envolver com o discipulado. Quando o assunto é oração, eu preciso me envolver com a oração. Quando o assunto é buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus. Por quê? Porque o que acontece com os outros também acontece comigo. O inferno, que pode levar milhões de pessoas ao sofrimento eterno, também pode levar você, também pode levar a mim. E por isso, eu preciso me envolver com aqueles que estão indo para o inferno. Porque o mesmo céu que pode me ocasionar uma eternidade de glória, também poderá ocasionar a eles uma eternidade de glória. O que diz respeito a eles, diz respeito a mim. Em Eclesiastes 9:2 está dito que tudo sucede igualmente a todos. Pastor, por que é que eu preciso me envolver com as coisas? Porque o que acontece com eles também acontece comigo. Porque a doença que atinge eles também atinge a mim. Você sabe por que nós não podemos nos omitir? Você sabe por que nós precisamos nos envolver? Porque a crise política que atinge o emprego de tantos também pode atingir o seu. Não tem nada a ver com política, tem sim. Nós já temos hoje no Brasil mais de 11 milhões de pessoas desempregadas, e você pode fazer parte deste grupo. Logo, da mesma maneira como muita gente está se envolvendo por um país melhor, nós também precisamos lutar por um país melhor.
Da mesma maneira como existem pessoas orando para que Deus derrame da sua graça sobre este país, eu também preciso orar para que Deus derrame da graça sobre o país. Por quê? Porque se a crise chegar lá, a crise também vai chegar aqui. Mas também se a bênção chegar lá, ela também chegará sobre a minha vida. Aleluia! Bendito seja Deus. O testemunho, a consagração, o empenho e a doação de um deve ser também o empenho, a consagração e a doação dos outros. Existem pessoas da igreja que já se envolveram com células. Você também precisa se envolver com células. Existem pessoas que já estão orando a Deus pela salvação de almas. Você também precisa se envolver com a oração pela salvação das almas. Tem gente que já está convidando seus colegas, seus amigos e seus parentes. Você também precisa começar a fazer o mesmo. Existe gente que já está até o pescoço envolvido na causa do reino de Deus. Você também precisa se envolver até o pescoço na mesma causa, porque o que acontece com eles também é o que acontece comigo. A necessidade que um tem, todos têm. Hoje é o outro que está precisando, amanhã pode ser você. Diga comigo assim: hoje é o outro, amanhã pode ser eu. Se na hora da necessidade do outro você estender a sua mão, sabe o que vai acontecer na hora da sua necessidade? Alguém vai estender também a mão para você. Não é porque você está hoje dentro do palácio, não é porque hoje você está dormindo numa cama macia, não é porque hoje você está cercado de cortinas, de joias e de vasos preciosos, enquanto que os outros estão lá fora, dormindo em cima de um colchão velho e rasgado, que você pode ficar indiferente. Não, Esther, não pense que conosco vai acontecer diferente. Não imagines no teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. O que vai acontecer conosco também vai acontecer com você. Irmãos, o sol brilha para todos, a chuva vem para todos, e a responsabilidade de se envolver também é para todos. Diga comigo assim: o sol brilha para todos, a chuva cai sobre todos, e a responsabilidade também é de todos. Às vezes a gente olha para o pastor, olha para o líder, para o presbítero e diz: não, a responsabilidade é dele. Não, a responsabilidade é nossa. É minha e é sua, é nossa. Segunda razão por que eu e você precisamos nos envolver: o preço de não se envolver pode ser muito maior do que o de participar. O que eu ganho se eu participar? O que eu perco se eu não participar? Olhe para o verso 14. Se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Olha isso. Esther, se você não quiser se envolver, se a sua decisão for a de ficar de fora, se você se calar neste momento, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Veja isso. Em outras palavras, o que Mardoqueu está dizendo é: Esther, o preço de você não se envolver poderá ser muito maior do que o de você se envolver. Você está com medo de se envolver? Você está com medo de encarar o rei?
Você está com medo de entrar na sala do trono sem ter sido convidada? Se você não for lá, Esther, o preço de você não se envolver poderá ser muito maior do que o risco que você corre de ir lá. Porque se você não for, de outra parte virá socorro e livramento, mas você e a casa de seu pai vão perecer. Vamos mudar um pouco a pergunta. A minha pergunta inicial foi: por que eu devo me envolver? Agora eu quero fazer uma pergunta diferente: o que vai acontecer se eu não me envolver? Senhor, e se eu disser não quero e pronto? E se eu disser não, eu não vou me envolver com esse negócio não, me deixa quieto aqui, vocês façam o que vocês quiserem, se envolvam com o que vocês quiserem, mas me deixa aqui, eu vou ficar aqui no meu canto. O que eu vou ganhar com isso? O que vai acontecer comigo se eu não me envolver? Eu quero responder lendo com você 2 textos. Vamos lá para Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Mateus capítulo 25, versículo de número 14. E nós temos aqui a primeira resposta do que acontece com quem não se envolve. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a quem tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Percebeu aí? Ele não quis se envolver. Um recebeu 5 talentos, correu lá, ganhou mais 5. O outro ganhou 2, foi lá, negociou, conseguiu mais 2. O que recebeu 1, disse que nada, meu senhor é muito duro, eu vou esconder esse negócio aqui, eu não vou me envolver com esse negócio de talento não. O dia que ele voltar, eu devolvo para ele, fica o dito pelo não dito. Muito tempo depois ele voltou. O que tinha 5 chegou lá e lhe entregou 10, recebeu elogios do seu senhor. O que havia recebido 2, chegou com 4, também recebeu elogios. E então chega o moço do talento. Ah, meu senhor, olha, não leva a mal não, o senhor vai me entender, mas eu preferi não me envolver com esse negócio. Guardei aqui o talento,
escondi na terra para ninguém mexer. Está aqui o que é seu? Como é que é? Mau e negligente servo, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Agora vem a consequência. Primeiro, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Primeiro prejuízo, perder o que tem. Segundo, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aqui está a segunda lição. Quanto mais eu me envolvo, mais eu recebo de Deus. Quanto menos eu me envolvo, menos eu tenho dele. Terceira consequência: lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pergunta: o preço de não se envolver foi ou não foi muito maior do que o que ele teria pago se tivesse se envolvido? Segundo texto, Lucas 14. Posso ouvir um amém? Lucas 14, 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Não quer se envolver? Pois muito bem. Então diga para eles que eles também não terão parte na ceia que eu estou oferecendo. Não quer se envolver com as coisas de Deus? Quer continuar de braços cruzados? Cuidado! O preço de não se envolver pode ser muito maior do que o preço de se envolver. Irmão, se envolver dá trabalho. Se envolver custa tempo, custa sossego. Ok? Principalmente agora no frio, não se envolver é cômodo. Não orar é cômodo. Orar exige algum sacrifício. Vir para a igreja na terça-feira à noite, ir para a célula na quinta-feira à noite, estar na igreja em todos os cultos, participar de tudo, custa, mas eu garanto a você, não se envolver custa muito mais. O prejuízo de ficar do lado de fora, o prejuízo de não querer botar a cara a tapa, o prejuízo de querer deixar para os outros o que Deus está colocando nas tuas mãos, será muito maior do que você imagina. Diga para alguém do teu lado aí: se envolve, irmão, custa mais barato. Duas coisas vão acontecer se você não se envolver. Primeiro, outro ocupará o seu lugar. Esther, se você se calar, socorro e livramento virá de outra parte.
Deus vai levantar outro. Alguém vai fazer o seu serviço, ok? Outro vai fazer. Segundo prejuízo, você vai ficar de fora do socorro e do livramento, porque socorro e livramento virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Não quer se envolver? Também não vai participar. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é assim. Na hora de plantar, na hora de carpir, na hora de encarar o sol quente, ele não quer se envolver não. Mas depois que a mandioca já está fritinha lá na panela, ele é o primeiro a encostar na mesa. Sabia disso? Tem gente que é assim. Na hora de orar, na hora de jejuar, na hora de pregar o evangelho, ele não quer saber não. Mas na hora de receber as bênçãos de Deus, ele é o primeiro que levanta a mão para cima e diz: Senhor, eu quero, eu quero. Não quer se envolver? Deus vai pôr outro no seu lugar. Não quer se envolver? Deus vai abençoar os outros, você não. Diga assim para Deus aí: Senhor, eu vou me envolver. Bom, pela fala aí vai ser pouca gente. Mas vamos lá. Terceiro motivo para você se envolver: na vida não existem acasos, existem propósitos. Diga comigo assim: na vida não existem acasos, existem propósitos. Olha o que está dito na segunda parte do verso 14: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther, você já parou para pensar que você não chegou aqui por acaso? Você já parou para pensar que você não foi escolhida por acaso? Você já parou para pensar que o rei te escolheu para ser esposa dele e que você se tornou rainha, mas que isso não foi por acaso? Aliás, Esther, você já parou para pensar que você não nasceu bonita por acaso? Porque a Bíblia diz que uma das razões que levaram o rei a escolher Esther é que ela foi considerada a mais bonita de todas as moças. Meu irmão, deixa eu dizer uma palavra de ânimo para o teu coração: ninguém nasce bonito por acaso, ninguém nasce feio por acaso. Olha para o irmão do lado aí: se ele for bonito, não fala, só se ele for, não fala não, deixa quieto, porque vai que ele acha que é feio demais. Que tem uns aí que, olha, você acha a pessoa que eu não posso falar para o Gilson que ele nasceu bonito, porque ele não nasceu, mas se eu digo que ele nasceu feio, a Joselane fica brava. Então deixa quieto, você é bonito nada. Mas não é por acaso. Eu já contei aqui para alguns, talvez você não tenha me ouvido ainda. Eu tinha um primo, já faleceu. Ele nasceu com um defeito na orelha. Ok? A orelha nasceu defeituosa. Um dia, um camarada chegou para ele e disse assim para ele: rapaz, eu só não matei você hoje por causa da sua orelha. Ele disse: eu fui pago para matar um homem que é a sua cara, mas ele não tem uma orelha defeituosa. Então por causa da tua orelha você não morreu hoje. Entendeu? Às vezes, irmão, você tem um defeito e você acha que esse defeito é um azar, que isso aí é uma miséria para a tua vida. Não existem acasos na vida, existem propósitos. Amém, Sérgio? Você não nasceu assim careca por acaso. Quer dizer, você não nasceu, né? Ficou. É propósito. Não sei qual é, mas é. Você não nasceu feio assim, Dalmo? Por acaso não. O Wellington, para de esconder a orelha, Wellington. Você não nasceu assim por acaso, meu filho. Tem um propósito nisso. Na obra de Deus e na vida, meu irmão, não existe acidente. Esther não foi escolhida para ser rainha apenas porque era bonita. Havia um propósito de Deus.
Ela não era, ou ela não ia simplesmente ser rainha, mas também iria participar de um plano maravilhoso, cuja dimensão ela não podia imaginar ainda. Você não nasceu por acaso. Você não mora em Guaíra por acaso. Você não faz parte desta igreja por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Meu irmão, o que você chama de coincidência, o que você chama de azar, o que você chama de acaso, a Bíblia chama de propósito. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não pense, Esther, que foi por acaso que você chegou aí no palácio. Se você ainda não assistiu, eu te aconselho a assistir um filme chamado O Pequeno Milagre, que é a história de uma criança que nasceu com uma enfermidade que impedia o seu crescimento. Todos os meninos da sua idade estavam crescendo e ele pequenininho. Mas ele sempre dizia que Deus tinha um propósito. Até que um dia eles saíram numa excursão, num ônibus. O ônibus perdeu o controle e caiu no rio. E ele, porque era pequenininho, conseguiu sair pela janela do ônibus e salvar todas as crianças. Era inverno. E porque ele ficou muito tempo na água, ele pegou uma pneumonia. E já nos últimos minutos da sua vida, porque ele falece, ele diz assim: eu cumpri o propósito de Deus. Aí você pode pensar assim: mas pastor, nascer com uma enfermidade só para salvar crianças no ônibus, e você acha isso pouco? E essa não é uma história qualquer, é verídica. Assista o filme, vale a pena. Embora eu já tenha contado o enredo, vale a pena assistir a história. Vale a pena. Não tem como não chorar quando a gente assiste esse filme. Meu irmão, existe um propósito de Deus para a tua vida. O que está acontecendo com você não é por acaso, tem um propósito. Você mora em Guaíra, pastor, nem sei o que eu estou fazendo aqui, Deus sabe. Você está trabalhando, pastor, nem sei por que eu estou nesse emprego, Deus sabe. Pastor, eu também não sei nem por que eu ganhei as contas, Deus sabe. Pastor, eu sou da Renovada, não sei nem por que, Deus sabe, tem um propósito. Mais cedo ou mais tarde, Deus mostrará para você qual a razão de todas as coisas na tua vida. Esther, quem sabe se para tal tempo como este, você não chegou aqui. Pensa você, meu irmão, leia depois a história de Esther. Quanta coisa aconteceu para Esther chegar à posição de rainha. Tudo porque Deus iria salvar o povo judeu das mãos de um homem chamado Amã. E para livrar este povo, Deus precisava de alguém que entendesse os judeus e que tivesse influência no palácio. Diga assim: Deus tem um propósito para a minha vida. Eu, se fosse você, eu dizia isso com mais convicção. Diga lá mais uma vez assim: Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Deus tem um propósito, meu irmão. Já faz tempo que eu desisti de querer entender, ou de querer explicar, ou de querer rejeitar coisas que acontecem na minha vida. Deus tem um propósito que hoje eu não entendo, mas amanhã eu vou acabar entendendo. Quarto e último motivo para você se envolver: as lágrimas de uma derrota
serão sempre mais valiosas do que uma vida inteira de covardia. Diga comigo assim, acho que está aí para você ler. As lágrimas de uma derrota serão sempre mais valiosas do que uma vida inteira de covardia. Pastor, se eu me envolver, qual é a garantia de que vai dar certo? Nenhuma. Porém, as lágrimas de não ter vencido valem muito mais do que a vergonha de não ter lutado. A maior maldição que pode vir sobre uma pessoa é ela passar a vida toda sentada num banco sem se levantar para lutar. Não são os covardes que se escondem para não morrer que enchem de orgulho as páginas da história, mas os corajosos que não se intimidaram diante do perigo. São deles que nós nos lembramos. Não é dos covardes, ou não é para os covardes que nós erguemos memoriais, não é para os covardes que nós fazemos bustos e colocamos nas praças. Não é por causa dos covardes que a gente tem feriado. Feriados a gente tem por causa dos corajosos. Não é por causa de gente que trai, não é por causa de gente que se esconde que nós nos orgulhamos, mas é por causa de homens como Tiradentes, que no momento da sua morte disse: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Esther disse assim: eu vou à presença do rei, ainda que isto não seja segundo a lei, mas se perecer, pereci. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, dê no que der, eu vou lutar. Eu não vou desistir, eu vou lá. Quais eram as chances de Esther chegar lá e o rei não recebê-la na sala do seu trono? 50%. Eu ouvi essa semana alguém dizendo uma frase que eu achei interessante. Aliás, nós estávamos lá no SAMU e foi uma das enfermeiras lá que disse essa frase. Ela disse assim: eu fiz um concurso aqui para trabalhar no SAMU. Ela disse assim: eu não tinha muita chance não. Mas alguém disse assim para ela: por que você vai fazer? Ela disse: não, eu vou porque o não eu já tenho. Agora eu vou arriscar o sim. E foi, e deu certo, está trabalhando lá. Meu irmão, o não você já tem. Lute agora pelo sim. Se perecer, pereceu. Mais valem as lágrimas de não ter vencido do que a vergonha de não ter lutado. Que as gerações futuras olhem para você e digam: ele não venceu, mas lutou. Porque triste mesmo será as futuras gerações olharem para você e dizerem assim: ele foi um covarde. Poderia ter vencido, mas não venceu. Poderia ter se envolvido, mas não se envolveu. Se envolva. Vai lá. Lute, não seja covarde. Meu irmão, se envolver nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, nem sempre termina bem. Mas uma coisa eu te garanto: somente os que se envolverem serão recompensados por Deus no dia dos galardões. Será muito melhor você chegar lá no céu derramando lágrimas por não ter conseguido o que queria, do que ir para o inferno com a cabeça baixa por não ter tentado lutar.
Não desista da sua vida, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista diante das dificuldades, não se acovarde diante das tribulações. Levanta a tua cabeça, jejue, fale com Esther: eu irei lá, se perecer, pereci, o não eu já tenho, eu vou lutar pelo sim agora, vai que dá certo. E deu certo, irmãos. Ela chegou lá diante da sala do rei, e o rei estendeu o seu cetro, que era o gesto de aceitação. Esther pôde chegar à presença do rei, falar com ele, convidá-lo para um jantar. O rei foi. No fim do jantar, o rei estava tão contente que disse: Esther, peça o que você quiser e eu te dou até metade do reino. Ela disse: o rei, o que eu quero é que o senhor venha amanhã jantar em casa de novo. O rei disse: uai. Ela disse: venha cá, vem jantar amanhã e traz o Amã junto. E o rei foi e levou o Amã. O Amã já estava todo cheio de si, pensando assim: olha, Esther só chamou eu e o rei para o jantar, certamente que eu devo ser honrado. No segundo dia, quando depois de comerem, ela contou para o rei o que o Amã estava projetando fazer. Irmãos, a Bíblia diz que ele já tinha feito uma forca de 50 metros de altura para enforcar o Mardoqueu. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, prepara aí. Esta forca não era esta forca que a gente costuma ver hoje aí, de pendurar o sujeito numa corda e quebrar o pescoço dele, não. Quando se fala de forca lá, o método era outro. O método utilizado era o de empalar. Para quem não sabe o que é empalar, eu vou explicar. Empalar uma pessoa era atravessar um pau por dentro da pessoa, do ânus até sair na boca. Eles atravessavam o pau por dentro da pessoa e deixavam o camarada pendurado lá até ele morrer. Ruim, né? Cruel, né? Ele tinha feito uma forca de 50 metros de altura para fazer isso com Amã, com Mardoqueu. Quando o rei soube disso, mandou que fizessem com ele o que ele tinha pensado em fazer com Mardoqueu. E ele foi empalado. E o rei revogou a sentença de morte, permitindo que se fizesse uma outra lei para que os judeus se defendessem diante da sentença de morte que pairava sobre eles. Nós não podemos desistir, irmãos, de nos envolver. Existem razões para isto. Primeiro, o que atinge os outros atinge a mim também. Segunda razão para você não deixar de se envolver: o preço de não se envolver pode ser muito mais alto do que o preço de se envolver. Terceiro, na vida não existem acasos, existem propósitos. E se algo está vindo às suas mãos, não é por acaso, é propósito de Deus. Agarre! Irmãos, uma coisa que eu aprendi na vida é não deixar para lá oportunidades. Me chamou, eu vou. Se me chamar para pregar para um, eu vou. Se me chamar para pregar para 1 milhão, eu vou também. Não jogo fora a oportunidade, não. Sabe por quê? Lá atrás eu pensava assim: meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade para isso. Aí depois eu comecei a pensar o seguinte: se eu não tivesse, não estavam me chamando. Se estão me chamando é porque eu tenho. Ei, quando eu ou quando qualquer um aqui disser assim para você: meu irmão, faça tal coisa, meu irmão, que tal você fizer tal coisa? Não diga assim: ai pastor, misericórdia, porque eu não tenho capacidade. Se você não tivesse, eu não estava te chamando. Você sabe por que eu estou te chamando? Sim ou não? É porque você pode. Diga assim para quem está do teu lado aí: se estão te chamando é porque você pode. Se Deus está te chamando é porque você pode. Se a igreja está te chamando é porque você pode.
Vai lá, não é por acaso não, é propósito de Deus usar você, abençoar você, capacitar você. Não jogue fora as oportunidades, se agarre nela e diga: oportunidade, eu não te largo, eu não te deixo nunca mais. Deus vai te abençoar. E por último, você deve se envolver, porque as lágrimas de uma derrota sempre serão mais valiosas do que uma vida inteira de covardia. Eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje: quantos dos irmãos querem se envolver? Jesus está te chamando hoje para se envolver com Ele. Pastor, eu quero me envolver com Jesus. Jesus está te chamando hoje para se envolver com a cruz. Pastor, eu quero me envolver com a cruz. Jesus está te chamando para se envolver com a sua mensagem. Pastor, eu quero me envolver com a mensagem. Jesus está te chamando hoje para se envolver com a igreja. Pastor, eu vou me envolver com a igreja. Jesus está te chamando hoje para se envolver com a oração. Pastor, eu vou me envolver com a oração. Jesus está te chamando hoje para se envolver com as células. Pastor, eu vou me envolver com as células. Jesus está te chamando para se envolver com as irmãs, com os irmãos, com os jovens, com as crianças. Pastor, conta comigo, eu vou me envolver. Eu não vou ficar de fora. O que é que eu vou fazer, pastor? Eu vou me envolver com o desafio. Eu não vou me acovardar. Deus vai me capacitar. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui apenas os que querem se envolver, apenas os que não querem ficar de fora, para chegar aqui na frente. Nós vamos orar agora, enquanto nós estivermos cantando. Você que quer se envolver, você que entende que não existe acaso, mas que existe sim propósito, você que entende que Deus é o Deus que capacita, que Deus é o Deus que abençoa, que Deus é o Deus que fortalece, que Deus é o Deus que usa, que Deus é o Deus que levanta, que Deus vai te usar como usou Esther. Você vai sair aqui do seu lugar, vai chegar aqui na frente e vai começar a orar e vai dizer: Deus, se perecer, pereci, mas não vou desistir, eu não vou voltar para trás, eu vou levantar a minha cabeça, eu vou lá, eu vou fazer, vamos ver no que dá. Eu sei que o Senhor pode me capacitar, em nome de Jesus de Nazaré. Se você quer se envolver, venha para frente. Nós vamos orar e vamos clamar a misericórdia de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz. Aleluia. De alcançar, eu quero me envolver, Jesus. Eu quero me envolver, Jesus. Um dia eu abandonei meus sonhos, desisti de perseguir o que eu mais queria. Ouça isso. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Cante ao Senhor. De Deus Aleluia. não podem morrer. São eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar. Não deixa dizerem para você isso. Pra Jesus. Não deixa dizerem que você não pode, porque você pode. Aleluias. Fale com Deus. Um dia me disseram que eu não podia, que eu não era capaz de alcançar, de vencer. Senhor Deus, um dia fale com Deus agora. Meu sonho, abra o teu coração para Jesus. De
Senhor, eu estou aqui, Senhor, para me envolver. O que eu mais queria. Eis-me aqui, Senhor Deus, aleluia. Mas hoje Deus me levou a um lugar e me fez acreditar que os meus sonhos estão vivos. Levante a sua mão ao céu e diga: não podem morrer. Aleluia. São eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer. São eles que estão em meu coração. Nunca deixe ninguém te dizer que você não é capaz, porque você é. Deus está aqui para capacitar você, para usar você, para levantar a sua vida. Aleluias. Não existem acasos na tua vida. Você não está aqui nesta noite por acaso. Você está aqui por causa de um propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Não podem morrer. São eles que estão em meu